diálogo com a população de Suzano. Nós temos hoje um conjunto de mídias, que a gente chama de mídias próprias da administração municipal, que tem esse objetivo, de fazer com que a gente possa ampliar a nossa capacidade de diálogo com as pessoas, coisa que antes não existia. O foco da política de comunicação de Suzano, antes da administração do prefeito Marcelo Cândido, era simplesmente de utilização dos jornais por meio de pagamentos, por meio de atos oficiais. Nunca foi este o nosso objetivo principal. É óbvio que a política de comunicação de um governo, de uma administração, ela não pode prescindir daquilo do marketing, não pode prescindir do trabalho de valorização daquilo que o governo executa. Mas ela não pode se reduzir a este tipo de ação. Então, a nossa defesa e o nosso foco na Secretaria de Comunicação sempre foi, efetivamente, garantir que as pessoas pudessem ter informação do governo. Nós sempre buscamos trabalhar com a transparência das informações. E é por isso que, desde o início, nós temos um jornal, Suzano Agora, que é distribuído gratuitamente em toda a cidade. É por isso que, desde 2005, nós temos o site da Prefeitura atualizado diariamente com informações para a população. E, este ano passado, na verdade, nós nos aventuramos aí nas redes sociais. E por que eu digo nos aventuramos? Porque, apesar da gente saber da necessidade de a Prefeitura estar presente, ter uma presença online efetiva, a gente sabe também que é muito difícil, até por conta da falta de gente, muitas vezes, nas equipes, a gente garantir que essa comunicação online ela seja realmente efetiva e eficiente. Mas, desde o ano passado, a Prefeitura de Suzano está presente na rede social por meio do Facebook, do Twitter e do YouTube. Nosso objetivo não é só ampliar a nossa capacidade de oferecer informação a este público que hoje se informa mais pela internet, mas, principalmente, da gente também ter uma política de diálogo com essas pessoas. E isso vem acontecendo, porque as pessoas vêm cada vez mais pedindo informação, reclamando de coisas, e a gente vem respondendo a essas pessoas. Eu acho que o mais importante numa política de comunicação de uma administração municipal é a gente dar respostas às pessoas, mesmo que as respostas não agradem as pessoas. Porque é importante que a gente saiba que a política de comunicação ela não resolve todos os problemas das pessoas. A gente não tem como, por meio da comunicação, resolver um problema, muitas vezes, da pessoa lá no bairro. Mas o fato da gente dar respostas e estar atento a essa necessidade das pessoas de buscarem a prefeitura, isso é um ponto fundamental da política de comunicação deste governo. Então, nunca deixar de dar respostas às pessoas. Acho também que a presença na rede é uma forma de a gente também ter uma experiência importante de comunicação pública de governo. Poucas pessoas valorizam a comunicação de governo. Mesmo nas prefeituras, são poucas aquelas que levam a sério a importância dessa comunicação, sendo que ela está até prevista na Constituição como complementariedade do sistema de comunicação. Quer dizer, a comunicação pública de governo, ela, por meio da Constituição, deveria ser implementada. O governo Lula avançou um pouco com a criação da EBC, mas a gente não tem, no Brasil, uma experiência importante de comunicação pública de governo, como é, por exemplo, a BBC de Londres, que, apesar de ser financiada pelo governo, tem uma postura que não é uma postura chapa branca. O exemplo que nós temos, infelizmente, no nosso país é o que está acontecendo hoje com a TV Cultura, que poderia ter um papel efetivo nesse sistema de complementariedade da telecomunicação no país e, infelizmente, está sendo utilizada de uma maneira política partidária pelo governo do Estado para garantir a reeleição dos tucanos em São Paulo. Então, eu acho que nós também precisamos lutar contra isso. Nós precisamos defender o sistema público e estatal de comunicação, não na lógica político-partidária, mas na lógica de olhar o sistema público como forma da gente garantir às pessoas também o direito à informação do governo, também o direito a saber o que existe de política pública sendo desenvolvida e também para que ela possa exercitar a sua cidadania por meio da transparência das informações.
é importante que não... A gente recentemente, aqui em Suzano, nós fizemos a primeira conferência de transparência e controle social, e eu tive a oportunidade de estar na mesa e disse que não existe transparência se não houver participação popular e se não houver informação para as pessoas. As pessoas, para poder fazer o controle social, elas precisam ter informação, elas precisam ter acesso, e mais do que ter informação, elas precisam entender como funciona a gestão pública de governo. Então, a comunicação pública tem um papel fundamental neste sentido, de fazer com que as pessoas entendam como é que funciona uma administração municipal, como é que se faz política pública. Eu costumo dizer que não adianta a gente fazer um grande posto de saúde se as pessoas não sabem que ele existe. Então, a comunicação ela precisa garantir às pessoas a informação de que elas têm direito a utilizar aquele posto de saúde, a utilizar os equipamentos que a administração pública constrói, a utilizar essas políticas públicas. Esse é o nosso papel, esse é o papel que eu entendo que a Secretaria de Comunicação de Suzano vem amadurecendo ao longo desse tempo. É óbvio que nós temos limitações, e eu acho que os movimentos sociais, ao contrário do governo, podem avançar muito mais, né, nas cobranças, nas reivindicações. A gente sabe que, mesmo os governos progressistas como o nosso, mesmo os governos que têm alinhamento com os movimentos sociais, nós temos limitações. E, por isso, é importante que os movimentos continuem trabalhando no sentido também de nos cobrar, para que a gente avance também, não somente numa comunicação, na criação de mídias, e na criação de um sistema público de comunicação, mas também avançar no sentido de fazer com que as pessoas participem desse processo de construção desse sistema. Hoje, se eu pudesse fazer uma autocrítica, se eu pudesse fazer fazendo uma avaliação do nosso trabalho, eu acho que a próxima administração talvez poderá avançar no sentido de trazer as pessoas para participar da construção desse sistema público de comunicação. Então, fazer com que as pessoas possam nos ajudar a construir a comunicação de forma que ela tenha uma garantia, que ela possa fazer com que as pessoas tenham garantidos os seus direitos. É este o nosso o nosso esforço ao longo desses anos. É fazer com que a comunicação de governo permita às pessoas avançar e consolidar a sua participação cidadã no processo democrático do país. Para encerrar, eu gostaria de dizer que a blogosfera eu vi uma palestra do ex-ministro da Comunicação, Franklin Martins, e ele disse uma coisa que é fundamental. Hoje, a decisão das pautas não está mais limitada ao aquário. Quem trabalhou em redação sabe que é muito comum ainda, os editores, né, o editor-chefe ficar dentro da sua sala envidraçada, e ali, com 2 ou 3, definem a pauta do dia, né, definem o que as pessoas devem ler. Hoje, isso não é mais possível. As pessoas hoje não mais assimilam ou acreditam naquilo que o jornal diz, porque elas têm outras fontes e outras possibilidades de informação. E é por isso que a blogosfera é importante, porque a gente está disputando, ao fazer comunicação na blogosfera, a hegemonia desse sistema de comunicação. Não existe democracia se não existir uma democratização da política de comunicação de qualquer país. Infelizmente, no Brasil, há 500 anos, nós somos dominados por 10 famílias que controlam os maiores veículos de comunicação do nosso país. E é por isso que, muitas vezes, é tão difícil a gente emplacar debates importantes e fundamentais para a sociedade. Quero ressaltar aqui que, como mulher, é impossível não deixar de falar que o movimento feminista no país também está integrado a essa necessidade de um novo marco regulatório das telecomunicações no país. As mulheres entendem que a forma como a mídia nos trata, a imagem que coloca da mulher na mídia, não colabora para o avanço do feminismo no país. E, portanto, essa questão também é fundamental para a garantia dos direitos humanos das mulheres. Por isso, o papel de cada um de vocês aqui, o papel nosso enquanto governo, é continuar e fortalecer esse debate, que ele até agora não estava sendo perceptível. Mas, depois de 2009, quando nós realizamos, inclusive aqui em Suzano foi a primeira cidade do estado de São Paulo a realizar a Conferência Municipal de Comunicação. Nós pudemos amadurecer e avançar nesse debate e hoje colocar esse debate para a sociedade. Esse também é outro desafio. O debate da democratização das comunicações não pode ficar restrito aos especialistas. Nós temos que envolver a sociedade nesse processo. Nós temos que falar de publicidade infantil, nós temos que exigir
a classificação etária, nós temos que fazer com que esse país realmente perceba que sem uma comunicação democrática não há uma democracia plena, verdadeira e igualitária. E eu acho que esse encontro aqui nos dá não só uma oportunidade, mas uma grande responsabilidade. Nós precisamos usar a rede de maneira que a gente coloque este debate para todos e para todas e assumamos com toda a sociedade essa responsabilidade. Muito obrigada. Vamos ouvir agora o professor Douglas de Matteo. Só fala qual que é a pronúncia certa, né? A gente ficou... É de Matteo mesmo? De Matteo? De Matteo, de Matteo. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de saudar a mesa, né? O Leandro, o Leonardo, a Silmara, o professor William e principalmente os blogueiros aqui presentes, tanto fisicamente quanto virtualmente, né? Por conta do nosso link. Gostaria também de enaltecer os organizadores, né? A ADRAT, Agência de Desenvolvimento Regional do Alto Tietê, no qual eu tenho a grata felicidade de fazer parte como diretor institucional. Eu gostaria de socializar, né, aqui com vocês o papel dessa agência, que vem no sentido de congregar, né, de articular e conectar todos os governos do Alto Tietê rumo a um desenvolvimento mais sustentável, que é um grande desafio hoje. Dentro dessa perspectiva, a ADRAT visualiza o movimento dos blogueiros como um movimento fundamental para a democratização da comunicação e para a discussão de questões, muitas vezes, sujas, né, como já foi colocado, no sentido de ações políticas, ações também de movimentos de empresas privadas que possam, de certa forma, impactar a nossa perspectiva social. É importante também ressaltar e parabenizar a Prefeitura de Suzano por estar apoiando essa iniciativa importante. Esse evento regional ele tem uma relevância fundamental para que a gente possa desenvolver realmente ações articuladas no sentido de democratizar o acesso à internet, como foi ressaltado pelo Saulo. Nessa perspectiva, né, a gente faz um encontro territorial, né, no sentido de Alto Tietê, mas, por conta da internet, a gente vive um momento de desterrorização, né? A gente já não tem mais um território, a gente está no mundo, a gente está na internet. E isso dá um poder praticamente inenarrável, indescritível, no sentido de que, cada vez que a gente está na rede social, cada vez que a gente está no nosso blog, a gente tem um poder de escrever algo que pode tornar-se o seu legado. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Cada vez que a gente senta na frente do computador e a gente escreve, por exemplo, no blog ou na rede social, a internet ela tem uma característica um pouco diferente de algumas mídias, porque ela basicamente ela tem memória, né? Então, muitas vezes, a gente vê uma notícia importante, ela passa e, depois de 2 dias, parece que acabou, boa parte das pessoas esqueceram. E, às vezes, a gente tem até dificuldade de localizar algumas notícias. Agora, na internet, não. O que você escreveu ali pode ser localizado. E, mais do que isso, tem o poder de ser compartilhado. E aí, talvez, seja um dos grandes poderes da internet. Sim, na internet, a gente tem esse poder de articular de forma muito ágil as informações. E eu penso, acredito e convido vocês a acreditar verdadeiramente que talvez nós temos em mãos um poder quase que infinito, um poder de se comunicar. Só que essa comunicação, ela perde o seu sentido se ela não é muito bem articulada, se ela não é bem escrita, se ela não é bem defendida. Então, eu imagino que nesse encontro, mais do que a gente discutir as ações, nós precisamos pensar em opções de efetivamente nos unir. Porque, às vezes, você encontra um blog com informações extremamente relevantes, com essência crítica, mas ele é pouco divulgado. Poucas pessoas o leem. Agora, se estamos aqui reunidos, por que não
realizar um movimento no sentido de um se conectar efetivamente com o outro. E cada vez mais... Trocar? Acho que agora melhorou? Então, continuando. Então, a proposta que eu trago para reflexão é efetivamente a gente fazer, por exemplo, um mapeamento. Quantos blogs nós temos aqui no Alto Tietê? Alguém da mesa tem essa informação? Nós temos um cadastro geral de usuários de redes sociais, não necessariamente blogueiros. Temos em torno de 300 a 400 neste cadastro, né? Muitos dos quais têm blogs, até quando nós recebemos as inscrições, a gente vê que há muitos blogs que não conhecemos, né? Exato. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente deve tomar como responsabilidade, no sentido de repente, até uma sugestão para a coordenação, de a gente buscar meio que catalogar esses sites, esses blogs, mais precisamente. Porque eu, particularmente, quando fui convidado, eu comecei a comentar com algumas pessoas que eu conheço da região que tinham blog. E eles não participavam, eles não sabiam do evento, né? A gente sabe que teve um movimento muito grande no sentido de divulgar o evento, mas eu acredito que a gente tem um volume muito maior de blogueiros na região. E talvez uma forma de a gente alcançar uma força maior seja a gente efetivamente atuar de forma conectada. Né? Então, por um lado, a gente tem as redes sociais que nos conectam, mas o quanto que os blogs estão efetivamente conectados? Fica essa questão. Uma outra situação que eu gostaria de trazer para reflexão é o que efetivamente a gente tem trazido dos blogs. Que tipo de discussão que a gente tem fomentado e como que a gente tem conseguido articular isso? Como que a gente pode tornar esse movimento dos blogueiros como um movimento cada vez mais reconhecido? Talvez, uma das formas seja essa questão dessa articulação maior. Articulação no sentido de a gente reconhecer os pares. Quem mais está discutindo sobre, por exemplo, a questão da política municipal, a questão da política estadual ou nacional? Né? Com certeza existem vários blogueiros, vários profissionais atuando, mas muitas vezes essas ações são desarticuladas. Então, a gente precisa usar a rede também nesse sentido de se articular. Eu não cheguei a fazer uma pesquisa lá no Facebook, mas a gente já tem um grupo das redes sociais daqui da região. A gente tem um blog, temos um perfil no Twitter e agora uma fanpage que foi recém-inaugurada. Tínhamos um perfil e transformamos em fanpage. Perfeito. Olha que bacana, a coisa já está se movimentando. Quem sabe a gente criar um grupo para uma discussão frequente, né? Evidentemente que esses eventos de encontro físico, eles são fundamentais, mas como a internet é algo muito ágil, de repente, a gente tem um grupo lá no Facebook e a gente consegue trazer a participação de todos vocês, dos internautas que estão nos assistindo, talvez a gente possa mobilizar ações de forma ágil, né? No sentido de levantar algumas questões. Um outro aspecto importante que eu gostaria de ressaltar aqui é que esse movimento, ele permite essa perspectiva da democratização da informação. E isso cada vez mais vem sendo considerado, tanto pelo público privado, quanto pelas organizações privadas, como público, né? Como a Silvana colocou, né, a prefeitura hoje já tem ações nas mídias sociais. E hoje, para a gente ter uma noção do poder que isso tem, as organizações hoje elas estão priorizando efetivamente, né, a resposta para o consumidor no que tange às redes sociais. Então, às vezes eu tenho às vezes não, na grande maioria das vezes eu dou uma prioridade para responder uma ação no Twitter do que para responder o saque. Por quê? No saque, se eu sou mal atendido, só eu estou percebendo. Agora, se acontece uma coisa na rede, todo mundo vê. E pior, o Facebook vê e curte, né?
compartilha. Então, as empresas, elas têm tomado uma preocupação muito grande no que tange às redes sociais, porque isso tem uma força quase que incontrolável. Imagina só, se cada um daqui deve ter lá no seu Facebook, na sua rede, em torno de 500, 1000 pessoas, se a gente começar a compartilhar tudo, qual que é o poder que isso ganha? Né? Como foi colocado, existem em torno de 300 pessoas cadastradas. Quantas pessoas você tem na sua rede? 500? 1000? Se a gente pegasse 300 vezes 1000, olha o poder de penetração, de comunicação que a gente pode atingir. E isso precisa ser feito de forma muito bem articulada, no sentido de ter um movimento, por exemplo, como foi mencionado, de tornar a internet um direito humano. Quer dizer, existe esse movimento, mas o quanto que a gente pode efetivamente contribuir com esse movimento? Como que vamos levantar essa bandeira? Eu gostaria de trazer a reflexão que tudo que a gente escreve na internet, como eu havia mencionado, é uma memória. Ele fica ali gravado. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o legado que o seu blog vai deixar para a sociedade? Como que o seu blog é reconhecido hoje? Como você quer que ele seja reconhecido? O que você efetivamente tem feito para que ele se torne uma referência? E um fato importante, nosso movimento ele só vai ter uma força efetiva se a gente tiver união e articulação. Articulação nos meios políticos, articulação no sentido de fazer ações integradas. Por quê? A união faz a força, né? Não tem jeito. Quanto mais pessoas envolvidas na causa, maior será a nossa força. E eu acredito que a participação de vocês hoje, aqui no feriado, tem muita gente que estava na cama, dormindo, vou, não vou, venceram lá os braços da cama e vieram aqui hoje. Por quê? Porque vocês têm um senso de responsabilidade, um senso que vai além de muitas pessoas. Independente da idade, da região onde mora, vocês têm uma vontade muito grande, uma vontade de fazer a diferença. E essa vontade de fazer a diferença pode ser utilizado o canal da internet, das redes sociais, no sentido de conectar. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de estar aqui. Gostaria de fazer a minha breve propaganda, né, porque a gente tem que divulgar, né? Acessem o meu blog, douglasmateu.blogspot. Gostaria também de convidar vocês a participar de um movimento que surgiu aqui na cidade, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Marketing, no qual eu sou presidente. Então, nós estamos encabeçando um movimento que tem como objetivo agrupar os profissionais de marketing do Brasil todo. A gente está com a sede aqui em Suzano. No dia 21/6, nós iremos fazer o lançamento oficial na Avenida Paulista, e eu acredito que isso pode trazer uma visibilidade importante para a nossa região, né? Até então, os profissionais de marketing, eles não tinham uma entidade que o representasse, né? Existem algumas associações, mas elas estão muito mais focadas no ambiente corporativo, e a nossa proposta é enaltecer o papel do profissional de marketing, é valorizar, é desmistificar um pouco, né? Hoje muitas pessoas confundem propaganda com marketing, muitas pessoas visualizam o profissional de marketing como, o cara é marqueteiro, não confia nele, né? Mas a gente tem a proposta de fazer uma atuação mais ética no que tange ao próprio processo de marketing e comunicação. A Silvana colocou a questão, né, da comunicação infantil. Muitas vezes as propagandas acabam desviando algumas condutas, né? A comunicação hoje ela tem um papel fundamental na construção da sociedade, então a gente precisa usar a comunicação com muita responsabilidade. E nesse sentido é importante o que é a articulação. Eu, particularmente, como presidente da associação, eu acredito que a união dos profissionais, a união das pessoas que podem transformar. Então, é um movimento social que ele ganha força até atingir
as mudanças sociais que a gente se propõe. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo aí com vocês a reflexão de qual é o legado que vocês querem deixar nas redes sociais, qual é a identidade efetiva do seu blog, o que ele se propõe a fazer, o que seria necessário para que ele se tornasse um mega, ultra power, estelar blog da região ou, quiçá, do mundo. Muito obrigado. Gostaria de lembrar que as perguntas já podem ser feitas com o pessoal ali da mesa ao lado. Gostaria de agradecer também a presença do vereador de Poá Júnior, da locadora do Partido da República. Vamos ouvir agora o professor William Araújo. Tudo bem. Bom dia a todos. Dentro da formalidade, eu gostaria de agradecer muito, aos colegas que estão presentes, Silmara, Leandro, Leonardo e o professor Douglas, mas especialmente aos organizadores que nos convidaram para esse encontro aqui. Bom, eu vejo essa oportunidade como muito interessante, e muito oportuna, na medida em que eu diria, de uma maneira bastante clara e transparente, eu vim incompleto nesse encontro. Eu acredito que esse encontro mereceria um William, um professor, assim, muito mais, com mais dados para trazer para vocês, mas o que eu consegui, eu vou compartilhar com vocês aqui. E, obviamente, algumas coisas não vou publicar, porque cientificamente não faz sentido. Não dá para participar de um evento como esse, com uma temática, em que invoca a democracia e mídias alternativas, sem, pelo menos, a gente tentar compreender o que, efetivamente, a gente pensa em termos de democracia. É possível perceber aqui, obviamente, que a plateia é composta de pessoas bastante importantes, intelectualmente falando, políticos, candidatos, assessores, jornalistas, publicitários, integrantes de partidos políticos, é o que eu consigo perceber. E, obviamente, a democracia, na cabeça de cada um, está dada a partir do momento que nasceu, começou a se considerar agente, ou chegou a conversar com seus pais, ou entendeu minimamente o que viveu, o que não viveu, se é que isso a gente pode considerar como democracia.